Estou aqui com mais um vídeo. E hoje eu trago uma creepypasta. E a creepypasta de hoje é Síndrome do Boneco Feliz. Era para ser simples, nós achávamos. Pegue um pouco de cromossomos, os corte e os coloque lá, igual o ser humano perfeito. Eu ainda não tenho certeza do que deu errado. Talvez um erro de cálculo, ou talvez algo além de nossos controles. Quem vai saber? Nós, alguns colegas meus são psicólogos e eu, estávamos intrigados com as emoções humanas, raiva, desespero e euforia. Seria possível bloquear a mente em uma apenas emoção? Bloquear a mente em um estado de completa euforia? De modo que nenhuma tristeza ou raiva ofuscassem seu pensamento. Teoricamente, sim. Não vou descrever os procedimentos de nossa experiência com você, tanto porque não quero que você os repita, e também tenho medo que você enlouqueça se eu as contar. As coisas terríveis que fizemos, nós éramos ambiciosos, jovens, nada poderia nos deter. E ninguém poderia nos dizer que estávamos errados. Tudo que vou dizer é que nós pegamos algumas células-tronco e alimentamos elas em fetos. O experimento foi chamado de Angelman Project. E o objetivo era criar um ser que sentia apenas felicidade. Mas algo deu errado, terrivelmente errado. Metade dos cobaias morrer inesperadamente, sem aviso prévio, ou sem uma causa justa. A metade restante, em sua maioria, nasceram horrivelmente distorcidas. 3 nasceram bem, perfeito. Nós pensávamos, um ser humano com capacidade mental superior a qualquer outro, devido ao seu estado sempre eufórico. Eles eram perfeitamente normais, até os 18 meses de idade. Foi quando apareceu os primeiros sintomas: falta de equilíbrio, dificuldade para dormir e comer, baixa capacidade de resposta. Todos nós, no fundo, estávamos em pânico. É claro, mas por fora permanecemos calmos e continuamos com o projeto. Deveríamos ter parado ali. Devíamos ter pego as cobaias e sacrificá-las, e então as queimar e fechar o laboratório. Mas nós continuamos. As coisas só pioraram. Os movimentos deles se tornaram cada vez mais esporádicos, e eles ainda não poderiam proferir palavras. Embora eu pudesse rir e fazer isso muitas vezes, muito frequentemente, não um riso feliz, mas quieto, quase que um sorriso nervoso e constante. Não importava quanta dor era infligida sobre a cobaia, ela simplesmente te encarava e ria, como se estivesse zombando de você, chamando de fútil suas tentativas de a prejudicar. Esperávamos que as cobaias tivessem uma capacidade extra de aprendizagem, mas ao contrário ocorreu. O movimento mental delas era severamente atrasado. Elas não conseguiam prestar atenção em algo por mais alguns minutos, antes de cair em mais um ataque de riso. Mas nós continuamos, esperando que esses sintomas fossem sumir conforme as crianças ficassem mais velhas. Nós demos um nome para os sintomas. Chama Happy Puppet Syndrome, porque os movimentos irracionais das crianças faziam parecer que elas eram fantoches em cordas. 5 anos no projeto e percebemos que não havia esperança. Nós não aguentávamos mais
o riso incessante dessas crianças. Como se ela soubesse de algo que nós não sabemos. Olhar para uma criança e vê-la se contorcer esporadicamente e rir demais é uma coisa assombrosa. 2 dos meus colegas já tinham saído, porque não aguentavam mais. Eu nunca mais ouvi falar deles depois disso. Eles provavelmente estão mortos. Um dos meus colegas colocou uma bandeja de comida na frente dos garotos. O riso parou. O menino olhou para o meu amigo e seus olhos de repente ficaram escuros. E ele, muito sério, a risada parou. Eles continuaram a olhar para ele e contorcer por um tempo. Meu amigo estava em choque e não se moveu. Meus colegas e eu estávamos com caneta e blocos de nota, pronto para escrever. De repente, meu amigo caiu no chão, de joelhos, segurando a cabeça e gritando furiosamente. Ele parecia sentir muita dor. Meus colegas e eu estávamos tão surpresos com isso, não podíamos fazer nada, além de assentar e assistir. Meu amigo caiu no chão, gritando palavrões, e se debateu violentamente algumas vezes, e depois ficou quieto. Eu segurei o impulso de ficar doente, com mais sucesso do que algum dos meus colegas. Alguma coisa sobre isso não era normal. Uma presença negra que parecia uma torre sobre nós. Nós imediatamente selamos a entrada. O menino parou, olhou para a porta e riu. Ele caiu no chão, se contorcendo e rolando de rir loucamente. Os outros 2 fizeram o mesmo. Depois de alguns minutos, o ajuste parou e eles se levantaram, ainda se debatendo e rindo. As luzes se apagaram. Eu ouvi batidas, vidro quebrando, gritos. A coisa mais terrível de todas foram sussurros assombrosos, juntamente com um sorriso silencioso. Quando as luzes voltaram, os cobaias tinham desaparecido. 2 dos colegas meus estavam inconscientes ao meu lado. Seus corpos estavam torcidos em ângulos estranhos e com sangue escorrendo de sua boca. No início, eles pareciam estar mortos. Eles não mostravam sinais vitais, mas eu me inclinei um pouco e então pude os ouvir, rindo, ainda que levemente. Fui examinar meu amigo, sem pulso, sem respiração, mas ele continuou rindo, baixo. Embora as cobaias tenham sumido, eu ainda sentia que algo estivesse me observando, algo que estava apenas na borda da minha visão, mas que eu nunca seria capaz de ver. Eu e um colega restante fechamos tudo imediatamente. Antes de sair, destruímos nossa pesquisa e bloqueamos o laboratório. Eu perdi a comunicação com meus colegas. Presumo que eles estão mortos. Eu ainda sinto que estou sendo vigiado. Ainda ouço o riso, o sussurro nos meus sonhos. E às vezes quando eu estou acordado, quando isso acontece, eu corro. Eu me levanto e saio de qualquer lugar que eu esteja. Não sou capaz de ficar no mesmo lugar por mais alguns dias por causa disso. Eu sei que eles estão vindo atrás de mim. Sei que eles vão me encontrar. Aceito isso. É o que recebo por tentar mexer com a natureza. Deixo esta carta como um aviso.
Eles estão indo atrás de você também. Eles estão indo atrás de todos nós. Se alguma vez você ouvir sussurros, risos à beira de seu ouvido, corra. Se alguma vez sentir como se algo está na borda de sua visão e você não consegue enxergar, apenas corra. Além disso, vou lhes avisar isso. Não mexa com o que não é seu. Mesmo os anjos podem ser demônios disfarçados. Não venham até mim. Sou tão bom quanto um morto. O manuscrito seguinte foi encontrado em um laboratório abandonado e escondido no fundo de uma floresta no Alasca. O laboratório consistia em uma sala de observação e uma sala de contenção. A sala de contenção foi bloqueada e o laboratório inteiro parecia ter pegado fogo em um ponto. Vestígios de sangue foram encontrados após o quarto de contração ser violado e uma janela foi quebrada. A natureza exata deste laboratório ainda é desconhecida. E assim termina esse vídeo. Se gostaram do vídeo, deem like e se inscrevam. Se querem que eu continue fazendo vídeos, deixem nos comentários um título sobre uma história ou uma lenda urbana, ou até mesmo uma creepypasta. Tenham uma boa noite.